Acontece em Campinas, no interior de São Paulo, o 13º Simpósio da Indústria de Suplementos Minerais, realizado pela Asbram, Associação Brasileira das Indústrias de Suplementação Mineral. Com o tema Brasil Sustentável e um Paraíso Restaurável, o evento promove palestras e workshops com especialistas para levar conhecimento e inovação ao setor. A repórter Renata Afonso está em Campinas e traz mais informações sobre esse evento. Olá, Renata, bom dia. O que temos aí de novidades para hoje? Bom dia, as palestras já começaram. A primeira palestra agora é do Alessandro. O Alessandro é um atleta. Ele está contando a experiência dele de comer carne em todas as refeições. Segundo ele, isso tem feito muito bem para os resultados. E tem uma palestra hoje também sobre oportunidades brasileiras com o mercado asiático. Quem vai palestrar é o Marcos Yankee, que é professor de agronegócio do INSPER. Marcos, bom dia, obrigada pela participação. O Brasil tem muitas oportunidades nesse mercado, né? Além das que a gente já conquistou. Eu achei muito interessante colocar a questão do mercado asiático, né? Porque conforme você disse aí, a questão, eu acho que a grande inserção brasileira hoje no mundo, na qualidade de terceiro maior exportador mundial, é exatamente no mundo da proteína, né? Proteína é o nosso forte, a gente é líder em bovinos, a gente é líder em aves, a gente vai caminhar para terceiro lugar em suínos, né? Tem um enorme potencial também em algum momento para sermos exportadores líquidos de leite, de peixes, portanto a gente pode fazer muita coisa. E a Ásia representa 66% das exportações do Brasil, né? A China é o grande cliente, mas tem muitas oportunidades em outras regiões da Ásia, né? E eu vou falar hoje aqui sobre as oportunidades lá no Sudeste Asiático, no Sul da Ásia, no Oriente Médio, né? É uma região que tem realmente tanto forte crescimento de renda per capita, de urbanização, mas também aumento de população, principalmente no sul da Ásia e também em boa parte da África. Então toda essa região é uma região com muito potencial, é uma região que está vivendo hoje questões geopolíticas importantes, com os conflitos lá na Eurásia, a questão lá do Oriente Médio, né? O conflito Estados Unidos-China. Basicamente esses vão ser os principais temas que eu vou tratar hoje, mas dando essa perspectiva de uma participação maior do Brasil e das nossas exportações no mercado asiático. Quais são as nossas oportunidades nessas regiões chinesas? Olha, a China é um mercado já muito consolidado, né? O que a gente tem tentado fazer é exportar mais carnes, né? Porque a China hoje é grande compradora de soja e milho do Brasil para produzir suínos e aves lá, né? Então você imagina, essa soja sai lá do Mato Grosso, esse milho, anda 2.000 quilômetros até o porto, atravessa o mundo para alimentar suínos e aves na China com uma conversão alimentar pior do que a nossa. Não faz muito sentido, né? É claro que a gente tem que fornecer esses elementos da ração, mas é importante a gente abrir mais mercados, mais plantas para entrarem diretamente no mercado da China. A China tem um processo meio opaco, meio complicado de habilitação de plantas. São apenas 100 plantas, cerca de 100 plantas que conseguem entrar diretamente na China. Então eu acho que esse é um processo que a gente tem que enfrentar, quer dizer, abrir mais mercado para a China, exatamente no mundo da proteína animal, né? E também verificar essas outras oportunidades, né? A gente tem a oportunidade, por exemplo, de exportar queijos, de exportar outros produtos da linha das proteínas. E, obviamente, eu acho que o Sudeste Asiático é um outro grande mercado, é um mercado de 640 milhões de habitantes, que vinha crescendo até a pandemia 5% ao ano, né? E eles precisam tanto de grãos como também de proteínas. O Oriente Médio é um mercado já bastante tradicional, o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo, né? E a gente tem vários mercados importantes ali, Irã, Arábia Saudita, né, que são bastante tradicionais, Emirados Árabes, né, Egito. Então eu acho que tem muita coisa para se falar sobre cada uma dessas micro-regiões ou dessas mega-regiões dentro da Ásia. Tem também uma questão da economia na China, né? A carne bovina, por exemplo, ela é consumida pelas classes mais elitizadas. Como é que o Brasil pode trabalhar isso, a questão de consumo lá? Essa é uma questão muito interessante porque a China ela procura ser autossuficiente em suínos e aves e é por isso que ela compra tanto milho e soja do Brasil, é para alimentar suínos e aves, uma vez que ela tradicionalmente precisa importar 90% da soja que consome e agora começa a importar também uma parte crescente do milho depois da peste suína
que dizimou os rebanhos de fundo de quintal, né? Então existe lá uma grande oportunidade, né, nessa questão dos grãos, mas nas carnes eles querem ser autossuficientes, com exceção da carne bovina, porque eles não vão conseguir produzir toda a carne bovina que eles precisam. Eles hoje já estão importando mais de 30% do consumo chinês, e o consumo chinês ainda está abaixo de 5 quilos por habitante ano. Aqui no Brasil, o consumo de carne bovina está na faixa de 24 quilos. Então você veja, aqui no Brasil é 5 vezes maior o consumo per capita de carne bovina do que o da China. Conforme você disse, a carne bovina na China é um produto de elite, um produto de classe média alta e classe alta, né? Mas o chinês pegou o gosto pela carne bovina, principalmente depois que faltou carne suína. Então a gente percebe que essa classe mais abastecida lá da China, essa classe mais rica, eles hoje têm muito interesse nessa importação, e o Brasil é o maior exportador do mundo. Então, mesmo com todo o trabalho que a Austrália fez, Estados Unidos, de estarem presentes lá, se você for olhar a carne no sentido de volumes, o Brasil é o grande fornecedor da China e pode ser também de vários outros países asiáticos. Mas isso a gente teria que fazer um pouco da lição de casa com relação à infraestrutura, logística e também a questão de suplementos, né? Ontem a gente falou da queda do uso de suplementos por causa da queda da arroba. O produtor tem que estar preparado também para esse novo mercado. Eu acho que a logística brasileira ela está melhorando bastante, principalmente para grãos, né? Que a gente está vendo esse transporte multimodal através de ferrovias, de hidrovias, que está acontecendo tanto pelos portos do Sul e Sudeste como pelos portos do Arco do Norte. Existe uma grande melhoria, mas dá para melhorar também na parte de containers, né? Eu acho que esse desafio é muito importante quando a gente fala de exportação de carnes. E como você disse, o que a gente precisa é manter a nossa competitividade. E a nossa competitividade, pelo que a gente aprendeu sobre ela nos últimos 40 anos, é baseada essencialmente em tecnologia, em insumos modernos. Então, a questão da nutrição animal, particularmente na pecuária de corte de leite, é extremamente relevante, e aí entram a questão lá dos suplementos minerais, né, que são tão importantes. Então, me parece que esse tema da gente, mesmo tendo agora preços mais baixos e um certo desânimo, a gente tem que verificar que, na verdade, o que estava alto foram os preços de 2000 e 2022, principalmente 22, que foi o auge das exportações para o mundo estava desarrumado, os preços subiram muito, teve problemas de abastecimento, a Argentina quebrou. Então, 22 foi um ano de pico, R$350 por arroba. Agora nós estamos falando de 220, 240, e o produtor vai ter que fazer as contas, fazer a relação de troca direito, né? Mas as oportunidades são imensas. Eu vejo mais oportunidade hoje de mercado no mundo para carne bovina do que para suínos e aves, porque são poucos os países que exportam carne bovina, né? Tem muitos países hoje que produzem e exportam suínos e aves, e muitos países que são autossuficientes. Mas na carne bovina, você pode ver, são 4, 5 países que dominam o comércio. A maior parte deles, os mais eficientes hoje, são os países da América do Sul, né? E o Brasil é o que tem mais potencial de crescimento, inclusive por intensificação do pasto e do gado, né? As duas coisas, tanto o pasto pode ser muito mais produtivo, como a gente pode trabalhar cada vez mais com animais mais precoces e aí fazendo todo o arraçoamento suplementar que é necessário. E entra a importância da modernização da pecuária, né? Porque a gente tem vários tipos de pecuárias, várias pecuárias em séculos passados, presentes agora e muito futuro. Todo pecuarista precisaria se modernizar para a gente poder alcançar um pico maior, né? O que eu tenho visto aqui no Brasil é que se você pegar 10 produtores de frango, ou de suínos, ou de soja, eles são relativamente parecidos. Se você pega 10 produtores ao acaso de carne bovina, de pecuária, eles são muito heterogêneos. A pecuária é muito heterogênea ainda aqui no Brasil. Talvez ela tenha que ser mais heterogênea, até porque a nossa produção é a pasto e as condições variam muito de um lugar para outro, inclusive as condições de logística, né? Mas essa heterogeneidade, eu tenho a impressão que ela vai diminuir com o tempo, ou seja, vão sobreviver os produtores mais eficientes e eles serão mais parecidos uns e os outros, entendeu? Então, eu acho que esse movimento de homogeneização, de adoção das melhores tecnologias, de aumento de produtividade, eu acho que ele vai acontecer. E para mim, um dos grandes exemplos é o boi China.
justamente falando de Ásia, né? Esse boi China que tem que ser abatido aos 30 meses, ele provocou uma grande revolução na intensificação da pecuária, porque os animais têm que ser abatidos aos 30 meses e não mais aos 48, 50 meses, como foi no passado, né? Então, eu acho que essa pressão, ela vai acontecendo, até inclusive pela pressão da agricultura entrando na área de pastos, e eu vejo que a tecnologia só vai ser aumentada exatamente em função dessa competição. Marcos, obrigada pela participação, sempre muito eficiente. Fábio, eu preciso terminar a entrevista, porque o Marcos tem uma aula online agora, ele precisa iniciar a aula, eu preciso liberar ele. Eu volto com você. Muito obrigado pelas informações, Renata Afonso. Rumo a um país mais sustentável, sem dúvida nenhuma, e melhor, né? Obrigado e bom trabalho por aí, um bom dia.